Olá! É muito comum me perguntarem por que o autismo está crescendo tanto assim, Patrícia? A gente está vivendo uma pandemia de autismo ou uma epidemia? O que está acontecendo? Qual é a razão dos casos estarem aumentando tanto? Tem uma pesquisa recente que foi publicada em 2023 e mostra que a prevalência atual do autismo é de um caso a cada 36 crianças. Esses dados são do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, e eles consideram os casos de autismo a partir do número de diagnósticos. Então, esse é um primeiro ponto que já mostra pra gente que eles não estão considerando necessariamente todos os casos de autismo de fato existentes, mas sim todos os casos de autismo dentro do contexto territorial que eles acessaram e que foram diagnosticados. Então vamos falar sobre quais foram os fatores que foram apresentados em pesquisas para tentar responder essa pergunta do que causa esse crescimento numérico dos casos de autismo. Uma das razões está relacionada ao erro diagnóstico ou até à substituição diagnóstica. O que isso significa? Antes, alguns casos que foram diagnosticados equivocadamente com outros quadros de deficiência intelectual, por exemplo, ou até mesmo de TDAH, depois, com o passar do tempo, eles foram notando alguns comportamentos que sinalizavam que aquele diagnóstico não era correspondente aos comportamentos que a criança estava apresentando, que não estava fazendo tanto sentido. E reavaliaram e perceberam que era muito mais coerente substituir o diagnóstico anterior por um diagnóstico atual de autismo. Então, essa mudança de diagnóstico, essa substituição por um erro e um equívoco, enfim, no diagnóstico anterior, é uma das razões que faz o número de diagnósticos de autismo aumentar. Um outro fator está relacionado à mudança de métodos de pesquisas que já foram utilizados em comparação com os métodos que têm sido utilizados atualmente. Então, por exemplo, métodos que antes faziam entrevistas com famílias, indo em suas residências e perguntando: aqui tem alguém com autismo? É diferente de um método de pesquisa onde a prevalência do autismo se dá a partir de diagnósticos que foram fechados e a partir da análise desses documentos que realmente são mais robustos para considerar que foi feita uma avaliação criteriosa para que aquela criança fosse considerada autista. Então, essa mudança de métodos dentro do contexto científico de elaboração das pesquisas também é uma razão que faz com que o número de diagnósticos de autismo esteja aumentando mais, porque a gente está conseguindo mensurar de uma forma mais robusta e mais fidedigna. Além disso, tem a questão também da influência da idade paterna, que aumenta o risco de ocorrência do autismo por questões genéticas. Então, como a gente está num contexto sociocultural, onde é cada vez mais comum que a decisão de ter filhos aconteça mais tardiamente, por conta disso também, o número de casos de autismo acaba aumentando. Um outro fator que é extremamente importante está relacionado ao aumento da disseminação de informações a respeito do autismo, com a globalização, com mudanças socioculturais, onde o aumento da conscientização em relação ao autismo faz com que antes casos que passavam desapercebidos ou que passavam com uma leitura cultural de que aqueles comportamentos eram relacionados a alguma questão espiritual ou, enfim, tinham uma outra interpretação, passaram a ser compreendidos como um quadro de autismo a partir do momento em que os conhecimentos a respeito de quais são os critérios diagnósticos do autismo, os comportamentos comuns do autismo, foram se tornando cada vez mais conhecidos. Um outro fator importante está relacionado a fatores ambientais e biológicos no processo de gestação e de nascimento da criança. Então, durante a gestação do bebê, quando a mãe passa por um quadro de repente, precisar usar anticonvulsivantes, ou até mesmo fazer uso de maconha, ou passar por quadros inflamatórios graves. Inclusive, tem até hipótese e estudos que apontam que quadros inflamatórios graves associados ao COVID podem ter influência na incidência do autismo.
Então, são alguns fatores que influenciam e, além disso, também a gente sabe que a prematuridade do bebê e o baixo peso dele ao nascer também são fatores de riscos tanto para atrasos no desenvolvimento como para prevalência do autismo. E com o avançar do tempo, a gente também foi avançando na tecnologia e desenvolvendo novas formas de cuidar desses bebês ao nascer, para que a gente conseguisse garantir que eles sobrevivessem, já que eles nasceram numa condição mais vulnerável, mais fragilizada. E dessa forma, com a sobrevivência de mais bebês que nasceram prematuramente, que nasceram com baixo peso, a gente também acabou influenciando nesse aumento do número de quadros de autismo, já que a prematuridade e o baixo peso ao nascer são sinais que aumentam o risco do autismo. E para finalizar, eu vou mencionar uma razão que está entre as principais, que é justamente a questão da mudança de critério diagnóstico do autismo. Então, antes, outros quadros estavam separados do diagnóstico do autismo, como a síndrome de Asperger, como o transtorno global do desenvolvimento, como também o transtorno desintegrativo da infância. Mas hoje em dia esses termos caíram em desuso porque o que era antes essas condições se passaram a ser contempladas debaixo do grande guarda-chuva do espectro do autismo. Então isso também explica o aumento de números de diagnósticos. E a tendência é que esse número se torne cada vez maior. Não porque os casos estão aumentando, mas porque a gente está conseguindo cada vez mais diagnosticar casos que antes eram diagnosticados apenas tardiamente, por conta da gente não conhecer os sinais do autismo em bebês, em crianças pequenas, que são sinais mais sutis, ou por conta da gente não conhecer os sinais também que têm as suas nuances de sutilezas em relação ao diagnóstico do autismo em meninas, em mulheres. Então, conforme a gente vai avançando no conhecimento e no desenvolvimento de instrumentos de diagnóstico que são fidedignos e que são mais minuciosos para conseguir identificar o que antes passava batido, isso também vai explicando um aumento do número de diagnósticos, que é muito diferente de aumento de número de casos. Na verdade, já existe muito mais casos de autismo do que a gente tem acesso. Inclusive, quando a gente pensa na questão étnica, a gente também chega a essa conclusão, já que agora, cada vez mais, crianças negras e crianças latinas têm sido diagnosticadas com autismo, sendo que antes elas não eram diagnosticadas com um número expressivo que tem sido atualmente. E isso se deve a quê? Talvez você esteja se perguntando, será que tem um recorte étnico onde o autismo acontece com uma prevalência maior? Será que apenas agora estão aumentando os números de autismo em negros e latinos porque o autismo ele geneticamente acontece mais em não negros e não latinos, em brancos, enfim. E o que a gente percebe, o que as pesquisas indicam é que não existe esse recorte étnico, mas sim existe uma questão socioeconômica onde esses grupos negros e latinos se encontram e que distanciam eles do acesso à saúde e, portanto, do acesso ao diagnóstico. Então, dentro do cenário em que essas pesquisas foram feitas, né, pelo CDC nos Estados Unidos, é um cenário onde o acesso à saúde não é público, é privado. E, portanto, o diagnóstico é caro, o tratamento é caro, e para acessar o diagnóstico é necessário ter uma condição financeira favorável para isso. Inclusive, não só falando do cenário de lá, mas como daqui também do Brasil, por mais que a gente tenha um maravilhoso SUS, muitas crianças que são autistas só têm acesso ao diagnóstico através da saúde privatizada. Então, aqui no nosso contexto, isso também contempla a maioria dos casos de diagnóstico de autismo, portanto, as nossas crianças que são negras dificilmente também têm acesso ao diagnóstico do autismo por conta de não terem esse acesso à saúde e devido a essa desigualdade socioeconômica do nosso contexto brasileiro. Bom, então tá mais do que claro que não tem pandemia de autismo, tanto porque pandemia está relacionada à transmissão por contágio e o autismo, a causa dele é predominantemente genética e
minimamente ambiental nos casos que eu mencionei, que são mais relacionados à vida intrauterina do bebê, a condições de parto, que fazem com que esse bebê nasça prematuro, por exemplo, ou com baixo peso ao nascer. Mas a causa predominante, 98% da causa do autismo, é genética, então não tem como acontecer uma epidemia, uma pandemia de autismo. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui e de comentar também se fez sentido para você, se você achou interessante, e compartilhar também com educadores, com profissionais que lidam com crianças, porque é muito importante que eles tenham acesso a essas informações. Até mais!